Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as eleições municipais, que acontecem daqui a 2 dias. Conversamos com o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, e a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do Partido. E pessoal, a eleição que vai acontecer nesse domingo, dia 15 de novembro, cuja campanha teve início no dia 27 de setembro, ela acontece em condições muito peculiares. E talvez a principal condição seja justamente o ambiente de continuidade da pandemia e de suas consequências na vida dos milhões de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Até o momento, foram mais de 164 mil pessoas mortas e mais de 5 milhões de pessoas contaminadas. A própria eleição municipal, ela foi adiada em razão da pandemia. Em alguns lugares, como foi o caso aqui do Recife, a campanha sofreu diversas restrições. Agora, a campanha também está acontecendo no momento em que houve uma piora acelerada nas condições de vida da maioria do povo. Por exemplo, com a diminuição do auxílio emergencial, com a tentativa de pessoas retornarem ao mercado de trabalho, onde já não existiam mais postos de trabalho, e o aumento no preço dos alimentos. Tudo isso podia levar a imaginar que as eleições municipais seriam um momento de virada de jogo. Será? Bom, isso as urnas ainda vão dizer, mas a gente avaliava lá no começo do ano que as eleições tinham um papel muito preciso. Seria o momento de enfrentar e derrotar o bolsonarismo. Por isso, os partidos de esquerda, e o PT em particular, tinham a tarefa de lançar candidaturas que polarizassem a disputa. No caso específico do PT, a tática que o partido adotou tinha como um dos seus elementos o lançamento de candidaturas na maior quantidade possível de cidades. A gente vai escutar agora a companheira Natália Sena, que é da Comissão Executiva Nacional do PT, que fala para a gente justamente sobre essa tática, como ela se desenrolou até agora e também faz um breve retrospecto a seu respeito. Oi, Patrick. Oi, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Nesse momento que eu estou gravando esse áudio, faltam um pouco mais de 24 horas para começar a votação em todas as cidades do país para prefeito e vereador. Final da campanha eleitoral, temos basicamente mais um dia e meio de campanhas pelo Brasil todo. E, nesse momento, acho que cabe a gente fazer uma retrospectiva da situação geral das campanhas, de como foi o ano de 2020, em relação à nossa tática eleitoral do PT. Fazer uma retrospectiva, porque o balanço mesmo a gente só vai fazer com o resultado em mãos. E isso começa na semana que vem, após o resultado da votação de primeiro turno. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast sobre a tática eleitoral do PT. O PT definiu sua tática eleitoral para a disputa municipal ainda no início do ano, né, antes do início da pandemia, inclusive. E essa tática, em resumo, foi a de lançar candidaturas petistas nas maiores cidades e onde mais fosse possível, além de uma política de alianças que formalmente vetou alianças com o PSDB, com o DEM e também com o extremismo de direita. Na prática, Patrick, aconteceu que, de fato, a gente lançou candidaturas petistas nas maiores e nas principais cidades do país. Por exemplo, a gente tem mais de 90 e poucas cidades onde tem segundo turno no Brasil e temos candidatura própria do PT em mais de 80. Isso significa que a gente está cobrindo, digamos assim, uma boa parte do eleitorado do país. A gente está cobrindo não tudo, mas cerca de 60% do eleitorado do país. Outro elemento que é importante a gente considerar é que tanto na quantidade de candidaturas próprias a prefeito, quanto nas chapas de vereador, lembrando que esse ano a gente está sem coligação proporcional, o PT cresceu numericamente em relação a 2016.
Ou seja, a gente tem mais candidatos a prefeito, prefeita, vereador e vereadora do que a gente teve na última eleição municipal. No que diz respeito às alianças eleitorais, com certeza tem um balanço a ser feito quando a gente compara o que foi decidido pelo partido e o que foi efetivamente aplicado em cada cidade. Quando a gente olha para as capitais, até que a situação geral é boa nesse aspecto, né? A gente tem candidaturas próprias em coligações com partidos de esquerda, também coligações, apoios a partidos de esquerda, em quase todos os lugares, considerando as capitais. Agora, no interior do país, a situação é mais complicada. Teve muitas alianças que desrespeitam a orientação partidária. Algumas delas foram, inclusive, referendadas pela direção nacional. O caso mais famoso é o de Belford Roxo, mas teve vários outros também de alianças indevidas. E aí, Patrick, além dessa decisão de ter candidaturas próprias e além dessa questão da política de alianças, tem uma outra diretriz política que foi definida pelo partido para essas eleições municipais que eu acho importante a gente lembrar aqui nessa retrospectiva, que é a diretriz de fazer campanhas que defendessem o PT, que demarcassem e polarizassem com o governo Bolsonaro, que falassem sobre os direitos políticos de Lula e a necessidade de anulação do julgamento injusto e sem provas a que ele foi submetido, que anulassem as condenações contra ele. Enfim, a diretriz de nacionalizar a disputa eleitoral desse ano. E nisso, né, sobre essa diretriz, a minha avaliação é que a gente não teve êxito, né? De uma forma geral, as nossas campanhas não fizeram isso e, na minha opinião, é o que mais importa, né? O mais relevante é o conteúdo das campanhas e é o que vai definir quem, no fim das contas, sai fortalecido dessa eleição. Se é o PT, se é a esquerda de uma forma geral, se é a centro-esquerda, a centro-direita, se é o governo Bolsonaro, se é a direita não bolsonarista. Se a gente for tirar pelas pesquisas de hoje, provavelmente nem Bolsonaro nem a esquerda vão ser os grandes vitoriosos dessa eleição. Mas a gente sempre tem dito também que é preciso ter cuidado com as pesquisas, né? Não apenas porque elas têm manipulação ou são compostas por falhas metodológicas, mas também porque o eleitorado geral, de forma geral, especialmente nas eleições municipais, e especialmente o eleitorado que vota na esquerda, decide o seu voto na reta final, ou seja, decide o seu voto nesses dias, hoje, amanhã, às vezes até no próprio dia da eleição. Agora, se as pesquisas de hoje estão certas e se nada mudar até o dia 15, o mais provável é o seguinte, que a direita e a centro-direita não bolsonarista tenham vitórias importantes, né, que os bolsonaristas se saiam mal na eleição e que, de uma forma geral, o PT e a esquerda tenham resultados melhores que os resultados dos bolsonaristas. Mas, de toda forma, o nosso empenho, a nossa dedicação e as nossas posições políticas não se definem por pesquisas. Tem um exemplo emblemático que eu sempre tenho citado sobre esse assunto das pesquisas, que esse ano parece que está mais forte do que nunca, que é o que aconteceu aqui em Natal, na minha cidade, em 2012, na eleição para a prefeitura. As pesquisas, naquele momento, foram fundamentais para retirar o candidato petista do segundo turno. Entre aspas, erro, bem entre aspas, de 10 pontos percentuais foi relevante demais para que o PT não fosse ao segundo turno. Ou seja, as pesquisas apresentavam o nosso candidato com um percentual 10 pontos a menos do que o que as urnas mostraram que ele tinha. Então, o que eu queria reforçar aqui nesse programa de reta final, Patrick, é o seguinte: o resultado da eleição é definido pelo voto na urna. Não é por pesquisa e também não é pela vontade deste ou daquele setor da militância. É pelo voto na urna. Então,
O resultado depende diretamente da nossa capacidade de, nesses dias que a gente está, né, de ontem, de hoje, de amanhã, no próprio domingo, chegar na classe trabalhadora, conversar, convencer as pessoas a votar nas nossas candidaturas, né? Não tem fórmula mágica. A gente já faz isso há muito tempo e a gente sabe que é a isso que a gente deve se dedicar nos próximos dias, conquistar cada voto que for possível para as candidaturas do Partido dos Trabalhadores em todas as cidades onde a gente está disputando. Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, sobre o mesmo assunto, eleições municipais, a gente escuta agora o companheiro Walter Pomar, que também compõe a direção nacional do PT, que fala para a gente sobre as eleições de forma mais geral, mas eu peço, Walter, que você comente para a gente a eleição aí em São Paulo. Está chegando perto, tem muita especulação a respeito de se haverá ou se não haverá segundo turno, se haverá, com quem será e, claro, se o PT estará. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, domingo, dia 15 de novembro, temos eleições municipais para a prefeitura e para câmaras municipais. As eleições vão ocorrer em mais de 5.000 municípios em todo o país. Mas, como é evidente, cada um de nós está especialmente atento para o que ocorre na sua própria cidade e para o que ocorre naquelas cidades com o maior eleitorado e ou que são capitais de estado. Quando a gente olha todas as cidades do país, mais de 5.000, a gente vê que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem candidatura própria a prefeito ou a prefeita em cerca de metade. E quando a gente olha aquelas 100 cidades que têm maior eleitorado e ou que são capitais de estado, a gente vê uma situação melhor. Nessas 100 grandes cidades, o PT tem candidatura própria a prefeito ou a prefeita, na grande maioria. Em algumas dessas grandes cidades, a gente está no páreo, mas apoiando candidaturas a prefeito ou a prefeita de outros partidos de esquerda. É o caso da Manuela, do Partido Comunista do Brasil, em Porto Alegre, e é o caso do Edmilson, do PSOL, em Belém. Quais são as chances? O que vai acontecer nesse domingo? Quando a gente olha a disputa no país inteiro, a gente pode agrupar as candidaturas que estão concorrendo em 4 grandes blocos: o bolsonarismo, a direita não bolsonarista, o centro e a esquerda. A maior parte das candidaturas de esquerda são do PT. Quando a gente olha o desempenho do PT no país inteiro, o que a gente pode dizer de cara é: segunda-feira a gente conversa, porque não tem informação suficiente para saber em quantas cidades a gente vai conseguir eleger prefeito ou a prefeita, em quantas cidades nós vamos eleger vereadores, quantos vereadores nós vamos eleger e quantos votos a gente vai ter. Nós vamos saber disso semana que vem. O que a gente pode dizer com certeza é que provavelmente teremos um desempenho melhor esse ano do que tivemos em 2016. Entre outros motivos, porque esse ano nós lançamos um número bem maior de candidaturas. Agora, se você me perguntar o que vai acontecer nas 100 maiores cidades do país, aí é mais fácil responder, porque tem bastante informação. Nas capitais, até mesmo as pesquisas reconhecem que nós temos grandes chances de eleger o prefeito ou a prefeita, disputar bem o segundo turno, em Vitória, no Espírito Santo, com o João Coser, em Recife, Pernambuco, com a Marília Reis, em Fortaleza, Ceará, com a Luiziane Lins. E no caso das grandes cidades, eu poderia citar aqui alguns casos, como Juiz de Fora, com a Margarida Salomão, Guarulhos, com Eloy Pietá, Contagem, com a companheira Marília, em que, de novo, até mesmo as pesquisas reconhecem que a gente tem grandes chances. E, de maneira geral, a gente está bem e está crescendo nessa reta final em todas as grandes cidades do país. Nós estamos na batalha em Goiânia, Goiás, com a Adriana Acorce. Nós estamos na batalha em Manaus, Amazonas, com o Zé Ricardo. Nós estamos na batalha em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com o Pedro Kemp. Nós estamos na batalha com o nosso companheiro Ari Vanazzi, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nós estamos na batalha em Olho d'Água das Flores, Alagoas, com o companheiro Moisés. Nós estamos na batalha em Silves, Amazonas, com o companheiro Ari. Nós estamos na batalha em Guarapari, Espírito Santo, com a companheira Bárbara Ora. Em Cariacica, também no Espírito Santo, com a companheira Célia.
Em Nova Venécia, também Espírito Santo, com a companheira Cláudia Antunes. Em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, com o companheiro Humberto Amaduce. Em Dourados, também no Mato Grosso do Sul, com o companheiro João Carlos. Em Nova Andradina, igualmente no Mato Grosso do Sul, com o companheiro Tadal. Em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, com o companheiro Valmir. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com a companheira Vitória. Em Patos de Minas, Minas Gerais, com a companheira Águida. Em São Lourenço da Mata, Pernambuco, com a companheira Lúcia. Nós estamos na disputa em Barra Mansa, Rio de Janeiro, com a companheira Clarice. Nós estamos na disputa em Manuel Emídio, no Piauí, com o companheiro João Neguim. E também estamos na disputa em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, com a companheira Claudete. Em Santa Cruz do Sul, também no Rio Grande do Sul, com o companheiro Frederico. Em Sapiranga, Rio Grande do Sul, com o companheiro Nelson Espolaô. Em São Caetano do Sul, em São Paulo, com o companheiro João Moraes. Em várias outras cidades do país, que se eu fosse listar aqui tomaria mais de hora, o PT está na batalha. Por onde tem candidatura do PT a vereador, a vereadora, a prefeito ou a prefeita, e onde tem militância petista, a gente está na batalha. Cidades onde a militância petista está na batalha é São Paulo capital. Nós já falamos desse assunto em inúmeras edições do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, e vamos voltar a falar desse assunto hoje. Vai ter segundo turno em São Paulo capital? Não sabemos. Está em curso uma operação para que Bruno Covas ganhe no primeiro turno. E um dos componentes dessa operação é estimular as demais candidaturas a brigar entre si, a disputar votos entre si, ao invés de disputar votos de quem está com os dois pés no Covas ou de quem ainda não escolheu em quem vai votar. Se tiver segundo turno em São Paulo capital, quem vai para o segundo turno? Não sabemos. Embora tenha muita gente orientando suas decisões com base nas pesquisas, a verdade é que todas as pesquisas divulgadas até agora têm margem de erro muito grande, 3 pontos percentuais. Portanto, mesmo que as pesquisas não sejam fraudadas, mesmo que as pesquisas não tenham problemas metodológicos, uma margem de erro tão grande assim permite qualquer tipo de conclusão. Por isso, do ponto de vista político e do ponto de vista estatístico, o que a gente pode dizer é que hoje, sexta-feira, 13, tem chance de estar no segundo turno caso haja Bruno Covas, Russomano, Márcio França, Boulos e Gilmar Tato. E se tiver segundo turno em São Paulo, vai ter alguém da esquerda no segundo turno? O Gilmar Tato tem chance de estar no segundo turno? Estatisticamente e politicamente, a resposta é sim. Tato tem chance de estar no segundo turno. Isso porque tem muita gente que ainda não decidiu em quem vai votar, tem muita gente que está disposta a mudar o voto. O PT tem crescido a sua intenção de voto no país inteiro, nas grandes e médias cidades. Aqui do lado de São Paulo capital, em várias cidades, o PT está crescendo nessa reta final. E o Tato está na luta, está fazendo campanha, está disputando o voto dos setores populares. Acontece, claro, que enquanto o Tato busca atrair votos de gente que está indecisa ou de gente que hoje está votando na direita, ao mesmo tempo que ele está fazendo esse esforço, tem gente operando no sentido de transferir votos do Tato para a candidatura do PSOL, com o argumento de que as tais pesquisas indicariam que a candidatura do PSOL teria mais chance de ir ao segundo turno. Já falei e repito, fazer cálculo político com base em pesquisas que têm 3 pontos percentuais de erro é jogo duro. Até porque essas mesmas pesquisas também demonstram que a maior parte das intenções de voto da candidatura do PSOL vem dos setores médios, não vem dos pobres, não vem da periferia, não vem de quem vai decidir a disputa. E essas mesmas pesquisas também indicam que faz algum tempo que a candidatura do PSOL está parada, não se move. Mesmo assim, muitos apoiadores da candidatura do PSOL e alguns petistas um pouco confusos estão mais preocupados em transferir votos do Gilmar Tato para outra candidatura do que em disputar votos de gente que não se decidiu ou de gente que hoje está votando na direita. O que não resolve nada na nossa vida, nem no sentido de garantir o segundo turno, nem no sentido de levar a esquerda para o segundo turno, nem no sentido de ganhar no segundo turno. Pois o problema de fundo é que quando a gente soma
todas as intenções de voto nas várias candidaturas de esquerda, segundo as tais pesquisas, hoje a gente teria cerca de 20% dos votos, o que não é suficiente para vencer. Por isso, repito, o movimento principal daqui até a última hora de domingo é buscar voto em quem hoje vota nas candidaturas de direita e buscar voto em quem hoje ainda não se decidiu em quem vai votar. E vale dizer, mais uma vez, o Gilmar Tato está fazendo a coisa certa. Está indo para a periferia, está disputando o voto do povão. E está segurando a onda de um bullying barra pesada que ele está sofrendo desde fora do partido, assim como está segurando a onda da desorientação e do fogo amigo de muita gente que é do próprio PT. Isso posto, e a bem da verdade, não é a primeira vez que o PT vive esse tipo de situação. Isso aconteceu várias vezes na nossa história, inclusive no início da nossa trajetória, quando, em nome de derrotar a direita, se pedia ao PT que abrisse mão de lançar candidaturas ou que as retirasse em favor de candidaturas supostamente melhor posicionadas. Foi aí que surgiu a expressão voto útil. Portanto, o surpreendente não é que haja campanha pelo voto útil. Já houve isso várias vezes contra o PT ao longo desses 40 anos. E não é impressionante essa crença nas pesquisas, a certeza com que algumas pessoas fazem cálculos de viabilidade e apostas neste ou naquele tipo de segundo turno, ou aquelas figuras que têm certezas absolutas sobre o que vai ocorrer em 2022 à luz do resultado X ou Y em 2020 na cidade de São Paulo. O que realmente impressiona não é nada disso. O que realmente impressiona é a vista curta com que alguns petistas, inclusive graduados, vêm tratando do assunto. É impressionante, mas cá entre nós não é surpreendente. De um lado, tem setores que fazem a luta interna na hora errada e do jeito errado. E de outro lado, há setores que transformaram as disputas eleitorais no alfa e ômega da sua atividade política e que começam a achar normal, natural, aceitável apoiar candidaturas de outro partido e continuar no PT como se nada tivesse acontecido. Repito, acham que é normal, acham que é natural, acham que é aceitável ter uma candidatura do PT num determinado município e eles irem lá e apoiarem a candidatura de outro partido e continuarem no PT como se nada tivesse acontecido. Jacques Wagner, Vander Lubé, Zé Carlos do Maranhão, José Ayrton do Ceará, André Ceciliano do Rio de Janeiro são alguns exemplos de gente que tem feito isso. Campanha aberta, pública e escancarada por candidaturas que não são petistas, motivo pelo qual, nesses casos todos que foram citados, já há representação na comissão de ética do partido. Esses nomes todos que eu citei não são de São Paulo capital. Em São Paulo capital, entretanto, tem muita gente que está fazendo a mesma coisa. E tem argumento de tudo quanto é tipo. O PT apanha por ter cão e apanha por não ter cão. Agora, convenhamos, né? Não é nem um pouco misterioso o que está em jogo. Afinal, os principais defensores do mal chamado voto útil dizem muito claro que é preciso deixar de lado os interesses partidários. Pois é. Acontece que, olhando a história dos últimos 40 anos, nada foi mais importante para a luta do povo brasileiro, nada foi mais importante para as liberdades democráticas do que a construção de uma esquerda de massas, e um dos pilares dessa esquerda de massas construída nessas 4 décadas foi e continua sendo o Partido dos Trabalhadores. Logo, essa pressão brutal contra o PT, esse bullying contra o PT, esse desrespeito com que algumas pessoas, inclusive petistas, falam que a gente tem que desistir da nossa candidatura, tem implicações estratégicas, não tem implicações só eleitorais, não tem implicações só esse ano, só no município de São Paulo. Pois se o nosso partido aceitar que no auge da batalha é possível a gente desistir da luta por ter medo da derrota, muito dificilmente a gente voltaria a levantar a cabeça. E, aliás, os que estão tremendo a perna agora, seguramente vão tremer muito mais em 2022. Por isso, para além de muitos outros argumentos que a gente já expôs em outras edições do podcast comandado pelo Patrick Araújo, a verdade é que fazer campanha, defender a candidatura e votar no Gilmar Tato para a Prefeitura de São Paulo tem um significado que transcende a eleição de 2020 e transcende o município de São Paulo. E aí, Patrick e ouvintes do podcast
Podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Eu vou pedir licença para explicar por quais motivos eu votaria no Gilmar Tato prefeito. E aí, meu amigo português perguntaria: votaria por que não vais votar? Eu digo votaria porque eu voto em Campinas e o meu voto nessa eleição vai para o Pedro Torinho prefeito e para Guida Calisto vereadora. Mas se eu, morador de São Paulo, fosse, eu votaria no Gilmar Tato, em primeiro lugar, óbvio, porque ele é o candidato do PT. Mas eu tenho um segundo grupo de motivos. Das candidaturas postas, eu considero que ele tem o melhor programa, a maior experiência como administrador e a maior retaguarda dada por um partido que fez ótimos governos municipais. Claro que para quem subestima essas questões, para quem subestima as questões municipais, assim como para quem se move principal ou exclusivamente pelo objetivo de ultrapassar o PT, esses motivos que eu citei podem ter menor importância. Não é o caso do Tato. Para ele, esse é um motivo de enorme importância, que na campanha dele teve mais destaque, às vezes, do que os temas nacionais. O que, na minha opinião, foi um erro, pois está na cara que é não apenas politicamente correto, mas também eleitoralmente muito útil defender o fora Bolsonaro. As candidaturas vinculadas ao Bolsonaro estão caindo e a rejeição ao Bolsonaro está subindo. E por aqui eu paro, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, esperando que todos nós, de hoje até a última hora do dia 15 de novembro, dediquemos o nosso melhor para fortalecer as candidaturas do PT e as candidaturas apoiadas pelo PT no país inteiro para impor uma derrota a Bolsonaro, mas também uma derrota a toda a coalizão golpista e as forças que, por ação ou por omissão, sustentaram a chegada do cavernícola à presidência da República. Fora Bolsonaro, viva o Partido dos Trabalhadores, 13 na urna no dia 15. Valeu, Walter. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Domingo é dia de eleição e na segunda-feira tem reunião do Diretório Nacional do PT para fazer um balanço do resultado e também discutir o segundo turno. A gente volta aqui com uma edição do podcast na próxima semana, comentando o resultado e fazendo um informe da reunião do diretório. Ainda tem tempo de fazer campanha, então todo mundo pedindo voto para o 13, para as candidaturas do Partido dos Trabalhadores, à Prefeitura e para vereadores. Nos encontramos, espero segunda-feira, comemorando muitas e muitas vitórias. Saudações petistas e até mais.